Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quiser ajudar esse projeto, contribua através deste link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 26/8 de 2020. Então, o que acontece aqui nos últimos dias, eu venho falando, sobre esse sistema aqui de alta pressão, que ele deve se estabelecer agora, na verdade ele já começou a se estabelecer aqui na região central do país, já a partir de hoje, e amanhã ele deve continuar aí a partir do dia 27. E o que acontece? Ele deve manter um movimento em médios centros da atmosfera entre a região aqui central do país e entre a região sul. Com isso, ele deve impedir aqui, por exemplo, a entrada de frentes frias nessa região. Claro que em alguns momentos essa frente ela chega a avançar e ela chega a atuar aqui sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas, por exemplo, com relação a essa última passagem que nós tivemos de frente, que ela conseguiu avançar e chegar aqui até a região do sul da Bahia, por assim dizer, então deve ter esse impedimento e essa frente deve ficar aqui mais localizada realmente na região sul, o avanço dela, ou aqui na região entre Argentina e Uruguai. Com isso, o que se espera aí para os próximos 7 dias é que tenhamos aqui chuva mais concentrada no extremo no sul do Rio Grande do Sul e na região do Uruguai. Então não devemos ter aí chuvas pelo menos pelos próximos 7 a 10 dias, localizadas, por exemplo, nas bacias aqui da região sul do país, ou essa frente avançando e chegando aqui, por exemplo, a região do Paranapanema e a região incremental Itaipu. Ok? Então esse sistema ele deve continuar, já está interferindo agora na última semana operativa desse mês e deve interferir aí até o fim da primeira semana operativa de setembro. Então, na verdade, quando a gente olha um pouco mais à frente, a gente vê que lá a partir do dia 7, dia 8, a gente tem uma sequência aqui de entrada de sistemas frontais que acaba empurrando essa alta pressão mais para cima aqui da região do Atlântico Sul. Então, com isso, você acaba liberando um pouco a atmosfera e você tem aqui um movimento bem característico. Você tem o sistema de baixa pressão aqui, o sistema de baixa pressão aqui, a frente fria junto com o ciclone ele passa. Com isso, libera um pouco a atmosfera e você pode ter o retorno das chuvas. Então, se continuar esse padrão e você tiver a entrada de uma nova frente, com certeza você vai ter o retorno das chuvas aqui na região sul e na região central do país. Contudo, a gente vê claramente ainda a permanência desse sistema aqui de alta pressão, Essa linha aqui fechada me diz, que de geopotencial me diz que existe uma tendência de você manter aqui um sistema de alta pressão sobre essa região. E qual é a consequência disso? Quando nós olhamos a consequência, disso até do acumulado de precipitação até o dia 11, nós vemos claramente que a maior parte do país apresenta um tempo seco bem característico e as chuvas aqui elas avançam sobre a região sul pelos próximos 15 a 16 dias, mas elas conseguem chegar aqui no máximo, em boa quantidade, na verdade, na região de Santa Catarina, que seria a bacia do Uruguai. Então você tem aqui pegando bem a bacia do Jacuí, pegando bem a bacia do Uruguai. Já na região incremental Itaipu, bacia do Iguaçu aqui, que fica no sul do Paranapanema, do Paraná, e a bacia do Paranapanema, que fica aqui no sul de São Paulo, você observa que tem uma chuva, mas uma chuva não tão significativa, da ordem aí de 15 a 20 milímetros, distribuídos em 16 dias, por exemplo. Mas você vê que os maiores totais pluviométricos realmente ficam localizados entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E como consequência do estabelecimento desse sistema de alta pressão, a gente começa a observar que a gente começa a ter anomalias de temperatura positiva para essa época do ano, na previsão, nesse caso, para o início de setembro. Isso mostrando que a gente pode ter sim aqui configurações de ondas de calor sobre a maior parte do país. Claro que tem algumas regiões aqui na costa, que a gente tem uma região mais fria, mas assim, fica um pouco abaixo do que normalmente se espera para essa época do ano, mas a maior parte do país
a gente espera ter aí algumas ondas de calor já a partir desse mês de setembro, ok? Então, quando a gente olha a projeção de armazenamento de água no solo para o dia 29, a gente vê claramente, né, que essa falta de chuva até o dia 29 vai fazer com que esses armazenamentos aqui na região sul caia bem. Então, você está partindo aqui para uma média da ordem de 50%, 60%, chegando até 70% em alguns pontos. E você está caindo aqui para uma média aí entre 40% e 50% na maior parte aqui da região sul. Então, isso é devido realmente a essas faltas de chuvas que devemos ter aí para os próximos dias. E se esse sistema aí de alta pressão perdurar realmente até o final da primeira semana operativa e a gente não tiver avanços de frentes na segunda semana operativa do mês de setembro, a gente pode ter sim aí um problema de abastecimento dos reservatórios, principalmente na região sul. Por quê? Porque você vai ter aí pelo menos uns 20 dias, mais ou menos, com um tempo bem seco. E se essa alta se prolongar até o final do mês de setembro, que existe essa possibilidade. Então, setembro pode ser um mês bem seco e pode comprometer bem aí a entrada do mês de outubro, ok? Acompanhar para ver. Então, o que a gente denota, né? Na verdade é que a gente tem esse sistema de alta pressão que deve se estabelecer até o fim do mês. Por enquanto, os modelos mostram que deve perdurar até o fim da primeira semana operativa de setembro, porém ele pode se prolongar aí para a segunda semana operativa, tranquilo. É dia 27, 27 de agosto e 3 de setembro, a gente tem incursão aí de frentes frias no sul, que deve trazer aí uma chuva para a região sul, mas nesse momento, pelos que modelos mostram, né, nada tão significativo a ponto assim de mexer muito nas configurações das bacias. Principalmente os modelos do ONS mostra que chega ali a maior parte, né, dessa chuva significativa na região da bacia do Jacuí. Já mostro para vocês no próximo slide. E existe um sinal, né, que esse modelo aí indica que de 7 de setembro a alta pressão deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico. Com isso, acaba liberando a região aí centro-sul do país e deve voltar a chover na região, né? Por enquanto a gente tem esse indicativo, mas, por exemplo, essa chuva pode ser não tão significativa quanto a gente espera. Na verdade, tem que acompanhar nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Então, quando a gente olha agora os modelos do ONS, a gente vê claramente que ele mostra, né, o avanço aqui das frentes na região sul do país. Porém, né, tanto o SMWF como o ETA mostra mais concentrado na região sul, do Rio Grande do Sul, né, os maiores totais pluviométricos entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, e uma parte ainda aqui atuando sobre a bacia do Jacuí, que fica aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. E o único modelo que mostra, né, um avanço maior desse sistema, chegando aqui a atuar na bacia do Uruguai, é o modelo GEFS. Então, os três estão concordando mais ou menos, né, como vai ser a configuração do sistema, mas o posicionamento ainda não está bem claro. Porém, o que a gente pode afirmar é que o avanço para chegar aqui na região da incremental Itaipu, na região do Paranapanema, aqui, né, seria entre o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e o estado do Paraná, a gente vê claramente que os sistemas não mostram, né, esse avanço e essa chegada dessa frente nessa região, mostrando que a alta pressão realmente deve dominar e manter as chuvas mais ao sul do país, realmente, ok? Pelos próximos 10 dias. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.